A ignorância não é felicidade. Olá, como vai você? Na paz do Senhor? Quero compartilhar contigo uma mensagem a respeito da consagração. Uma vida consagrada ao Senhor é necessária para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Uma vida consagrada a Deus significa viver em santidade. Aí, lá em Romanos 12, nós vamos ler no versículo 1, que diz assim: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira de Pedro, capítulo 3, 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Com base na leitura do texto da Bíblia, nós vamos agora estudar a respeito da santificação. E vamos começar discutindo o que não é a santificação. Existem bons elementos do caráter cristão e até elementos santos que não são a santificação. A regeneração não é santificação. Conversão também não o é. É maravilhoso nascer de novo, uma experiência grandiosa. Nunca poderíamos considerar isso uma questão de somenos importância. Estar salvo para toda a eternidade é motivo de eterna alegria, mas temos que seguir em frente e alcançar a santificação. As duas não são a mesma coisa. A regeneração é o começo, ou seja, é a sementinha, mas não a plenitude que a planta alcança no verão. O coração ainda não obteve vitória sobre os velhos elementos do pecado e por vezes é derrotado por eles. A regeneração é como a construção de uma casa, a realização de um excelente trabalho. A santificação é a vinda do proprietário para morar nela e enchê-la de vida, alegria e beleza. Muitos se convertem e param aí. Não prosseguem para a plenitude de sua vida em Cristo e por isso correm o perigo de perder o que já possuem. Todos conhecemos pessoas que experimentaram uma maravilhosa conversão e ficaram cheios de amor de Deus, mas não entraram na vida cristã mais profunda e em momentos difíceis fracassaram. Eles tinham recebido um coração novo, mas negligenciaram os ensinamentos mais profundos e a vida de vitória que Cristo oferece a todos os seus filhos. A moralidade não é santificação. Também não é um aprimoramento do caráter. Existe muita coisa boa e bela na vida humana que não é santificação. O cultivo de um bom caráter por esforço próprio não deve ser atribuído a Deus. Esse tipo de caráter não suportará as tensões que certamente lhe sobrevirão. Somente a casa que é construída sobre a rocha eterna conseguirá resistir com segurança à fúria dos elementos. A santificação também não é produto de nossos próprios esforços. Não é um aprimoramento gradual que vamos obtendo aos poucos com empenho pessoal.
Se nos fosse possível edificar a estrutura de nossa própria santificação e ir acrescentando alguma coisa a cada ano, até que afinal ficasse pronta, não iríamos depois contemplá-la com um certo orgulho, atribuindo-a a nosso esforço pessoal? Não, não alcançamos santificação através de um crescimento gradual. É verdade que depois que obtivermos a santificação, iremos crescer e atingir um estágio de maior plenitude, maturidade e maior desenvolvimento na vida cristã. Então, vamos logo dizer o que é a santificação. A santificação é a separação do pecado. Esta é a ideia básica do termo. Uma pessoa santificada é aquela que está separada do pecado, do mundo pecaminoso e até de si mesma, e de qualquer coisa que após o novo nascimento cause um distanciamento entre ela e Cristo. A santificação não implica em que o pecado e Satanás devem ser destruídos. O milênio não é inaugurado com a nossa santificação. Não obstante, Deus estabelece uma linha divisória entre a pessoa que se santificou e tudo que é impuro. Entendeu? Deus ali, faz uma linha divisória entre tu e as coisas impuras, o pecado. E a santificação também sabe o quê? É ser separado para Deus. Lembra que o pastor separa as ovelhas? Assim, Deus te separa. Ele me separa. Deus me separou para Ele. Estou separado para Deus. Isso é que é ser santo. Lembra, irmão santo? Tu és santo quando tu és separado para Deus. Deus te separa para Ele. Trata-se, portanto, de um afastamento do pecado e uma dedicação a Deus. Aí seu primeiro pensamento é: seja feita a sua vontade, sua santa vontade. Seu único desejo é agradar a Deus e realizar sua santa vontade. Aí, no Velho Testamento, chama-se de santificado tudo que era separado para ser dedicado a Deus. Lembra do tabernáculo, que foi dedicado ao Senhor? Ele foi santificado, claro que no sentido de ser dedicado a Deus. Do mesmo modo, o foram todos os objetos dele, isto é, separados para uma função santa. E Deus espera de nós que não apenas sejamos apartados do pecado. Esse é apenas o aspecto restritivo da santificação. Ele quer que sejamos totalmente dedicados a Ele, que o supremo desejo de nosso coração seja amá-lo, honrá-lo e agradá-lo. Aí, com base nessas explicações, nós temos algumas medidas práticas. Existem certas atitudes práticas que teremos de observar para vivenciarmos essa vida de santidade no dia a dia. Temos que levar uma vida de total obediência a Deus, sempre fazendo o que Ele ordena, totalmente sob o controle dEle. Temos que ser obedientes à voz dEle. Será preciso que escutemos com atenção, pois Jesus fala em voz suave. Ou seja, tu quer escutar o Senhor? Leia a Bíblia, leia a palavra, as instruções. Deus fala aqui, Deus fala. Leia a Bíblia. Prepara o teu coração espiritual quando tu estiver lendo a Bíblia. Pede ao Senhor, ao Espírito Santo, que abra os teus olhos e abra ali os teus ouvidos, que tu possa ver as maravilhas do Senhor, que tu possa escutar a voz suave do Senhor. Nos momentos de conflito, tentação ou provação,
temos que nos aproximar de Deus e entregar a Ele o problema. Não vai fugir quando o primeiro probleminha acontecer. Permanece em Cristo. Naturalmente, achamos que após um ato de consagração, viveremos numa atmosfera de paz e felicidade. Mas a verdade é que o diabo logo se aproxima e procura abalar nossa confiança, atirando-nos provações e tentações. Firmemo-nos em Cristo e alegremo-nos pelo fato de Ele considerar-nos dignos de sermos submetidos a essas provações. Se fracassarmos, não assumamos a atitude de que não adianta tentar mais. Façamos uma parada, depositemos tudo aos pés de Cristo e comecemos de novo. Aproveitemos esse fracasso para aprender a permanecer nele. O povo de Israel, após a derrota sofrida em Ai, tornou-se mais forte para o conflito seguinte. Procuremos aplicar na prática o segredo aprendido aí. Qualquer empreendimento tem seus tropeços no início. Entendeu? No momento em que nos consagramos a Jesus Cristo, descobrimos que Ele tem que ser tudo para nós. Mas quando tentarmos viver esta verdade, verificamos que é necessário paciência e bastante tempo para chegarmos a vivenciá-la em plenitude. Temos que aprender a nos apoiar nele. E assim, pouco a pouco, vamos aprendendo a recorrer a ele em cada uma de nossas necessidades e problemas. O princípio, uma vez posto em prática, é infalível. Então eu quero que tu te lembre de João 15:5. E fala assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Cristo nada podeis fazer. Não faça pelos teus próprios esforços. Deposita em Cristo. Em Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus. Foi essa a mensagem que eu quis deixar para você hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você assista de novo e fica aí refletindo o que é essa mensagem. Permanece em Jesus Cristo. Permanece e segue os passos dele. Fica abaixo a autoridade do Senhor, abaixo a proteção divina de Cristo. Eu quero te lembrar disso aqui também. Permanece em Jesus. Lembra-se que foi por ti e por mim. Ali as marcas ali, ó. Você foi gravado nas palmas do Senhor. Lembra-se disso. E aí, fazendo um resumo do que eu falei, uma vida consagrada ao Senhor é uma vida santificada. Cada dia, quando tu te acordar, tem que permanecer em Cristo. Tem que te santificar. Ali, ó, Deus fez uma linha ali, ó. Uma linha que te separa do pecado, das coisas do pecado, das coisas desse mundo. Então, não vai passar aquela linha. É mal, é ruim para ti. Tem que se santificar. Te permanece naquele outro lado que Deus fez da linha. Lembra-se, tu és santo porque Deus te separou para ele. Assim como o pastor e as ovelhas, que separa as ovelhas, o pastor, Deus te separou para ele, meu irmão, minha irmã. Que alegria, né? Com muita satisfação dizer isso. Tu és santo porque Deus te separou para ele. Aleluia, Senhor. Lembra-se que o Espírito Santo vive aí dentro do teu coração. Tu é templo do Espírito Santo. Por isso, cuida bem desse corpo físico. Cuida bem do templo do Espírito Santo. Te alimenta bem.
faz exercícios, pede disciplina ao Senhor. O Espírito Santo vai te dar disciplina para te fazer os exercícios, para te se alimentar bem, para te cuidar bem do templo do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu queria deixar, queria compartilhar com você hoje. Permanece em Jesus e Jesus te ama muito. Fica na paz e na graça do Senhor. Jesus te ama.